a Justiça acabou de confirmar a pior notícia para Lula da Silva, gente. Após cometer crime gravíssimo, Lula da Silva acabou de receber a pior notícia da Justiça. E eu vou trazer essa bomba, essa decisão da Justiça contra o Lula, que deixou a petezada, esquerdalhada, desesperada aqui agora, neste exato momento, gente, tá? Outra informação que eu tenho certeza que é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado aí assistindo. Após essa nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, que deu, 48 horas para a defesa do Bolsonaro explicar aquele vídeo de inteligência artificial, se o Bolsonaro sabia, se não sabia. Ele disse que Flávio Bolsonaro pode ficar inelegível. Afinal de contas, isso realmente pode acontecer? Alexandre de Moraes pode caçar a chapa do Flávio Bolsonaro? Alexandre de Moraes pode deixar Flávio Bolsonaro inelegível, fora da eleição? Eu vou trazer aqui um jurista explicando, trazendo essa resposta para todos vocês nos mínimos detalhes. Você não vai ter mais essa dúvida se Flávio Bolsonaro pode ou não ficar inelegível aqui neste ano de 2026. E claro, inclusive tem um checkmate, gente, tá? Checkmate do Flávio Bolsonaro contra Lula da Silva, que vocês vão ficar de queixo caído. Na verdade, é a jogada de mestre do Flávio Bolsonaro contra o Lula que deixou a equipe de campanha do petista desesperados. Essa informação também vai estar aqui nesse boletim. Não esqueçam, por favor, de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhe o vídeo o máximo possível que vocês puderem. O partido do Lula acaba de ter uma grande derrota na Justiça, gente. Justiça rejeita a ação do PT do Lula contra Van Hatten por chamar Lula de ladrão. Chamou Lula de ladrão, o PT mete na Justiça, mas na Justiça, vamos judicializar. Não adiantou nada. O PT e o Lula acabaram de sofrer uma derrota acachapante, humilhante para o deputado federal Marcel Van Hatten. E o Marcel Van Hatten deve estar comemorando, gente, tá? A 15ª Vara Civil de Brasília negou nesta última terça-feira uma ação do PT contra o deputado federal Marcel Van Hatten por chamar o partido e o presidente Lula da Silva de ladrões durante sessões da CPMI do INSS, que investiga descontos ilegais de benefícios de aposentados. A legenda pediu uma indenização por danos morais. Segundo o PT, o deputado afirmou de forma sabidamente falsa que a agremiação e o presidente estariam envolvidos em esquema bilionário. Vossas Excelências estão preocupadas com as punições a esses ladrões, que, aliás, são liderados pelo governo Lula, aquele que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro e descondenado por quem agora arrogou-lhe o direito de fazer a investigação do INSS, que é o Supremo Tribunal Federal, disse Van Hatten no dia 20 de agosto de 2025. Aí eles não gostaram, judicializaram, levaram o Van Hatten na Justiça e acabaram de sofrer uma derrota humilhante. Tá aqui, gente, tá? Notícia de última hora. O estouro das contribuições foi justamente sobre Lula. Aí dizem que o Lula descobriu o esquema e foi investigar. Não. Que o Lula gosta de arrotar essa mentira, de que o rombo do INSS explodiu e nós é que começamos a investigar. Mentira! A roubalheira explodiu dentro do governo Lula? Sim! Agora a investigação aconteceu porque o Lula quis? Primeiro que eles nunca quiseram CPMI do INSS. Vocês sabem muito bem. Os petistas não assinaram CPMI do INSS. Então por que o Lula está falando que é o governo dele que está investigando? Mentira! Mentira descarada. O PT, o desgoverno Lula sempre trabalharam para que essa CPMI do INSS nunca acontecesse. Da mesma forma, CPMI do Banco Master, se é para investigar corrupto, ladrão, ele sempre passa a mão. Aí vai o Lula, é no governo Lula que começou a investigação. Se fosse assim, teria deixado as investigações acontecerem contra o Lulinha. Por que protegeram o Lulinha com unhas e dentes? A quebra de sigilo foi derrubada lá pela CPMI. Flávio Dino foi lá e salvou o Lulinha. Salvou lá a Roberta Luxinger.
eu ficaria aqui o dia inteiro falando das presepadas do PT e do Lula aqui com vocês, gente, tá? Pessoal, vou trazer aqui um checkmate, jogada de mestre do Flávio Bolsonaro. E eu vou trazer aqui também, gente, tá? Uma notícia urgentíssima do Lula, que cometeu erro gravíssimo. E a justiça acabou de dar a pior notícia pro Lula, tá? O resultado é surreal. Mas antes, eu preciso trazer um vídeo que eu tive acesso e vocês vão ficar de queixo caído. Eu vim correndo trazer isso aqui pra vocês. É surreal o que estão fazendo com o dinheiro dos nossos impostos. Quando eu vi esse vídeo aqui, gente, eu tive que ir em outros lugares. Eu custei acreditar. Tamanha maldade e crueldade com que esse povo está fazendo com o nosso dinheiro, tá? Vocês vão entender. Assistam. É um dos vídeos mais graves que você vai assistir nesse dia de hoje. Uma indústria bilionária de shows está enriquecendo artistas e produtoras culturais às custas da população. Um levantamento inédito rastreou mais de 20 mil contratos de shows firmados por prefeituras e governos estaduais em todo o Brasil desde 2024. Descobriu que 100 artistas receberam juntos 5 bilhões. Você não ouve errado, 5 bilhões, com B. Só os 40 artistas mais contratados somam 3 bilhões. Quem lidera esse ranking é o Natanzinho Lima. 158 milhões por 336 shows. Um show a cada 2 dias e meio. E uma região domina a lista, o Nordeste. Ela concentra 72% de tudo que foi pago a esses 40 artistas. Bahia e Pernambuco, sozinhos, ultrapassam 1 bilhão em cachês. Aracaju é a cidade que mais gastou no país inteiro, quase 40 milhões desde 2024. Tem uma cidade que resume essa farra, Goiânia, em Pernambuco, de 85 mil habitantes. 29 dos 40 artistas mais contratados do Brasil já passaram por lá. A prefeitura gastou 25 milhões em shows. Isso equivale a um ano inteiro do orçamento da saúde do município. Metade da população vive sem rede de esgoto e água tratada. No Brasil todo, a produtora que mais recebeu dinheiro foi a Camarote Show, do Wesley Safadão. Quase 1 bilhão nesses 2 anos. O mesmo Wesley que no Carnaval de São Luís de 24 elogiou o governador Carlos Brandão do Maranhão, que por sua vez contratou esse show do Wesley Safadão. Então, Brandão, um grande abraço, meu amigo, se organizar. Dá pra fazer tudo, papai Brandão. Dá pra fazer festa e dá pra fazer tudo que for preciso. É assim que tem que ser, papai. Tamo junto, Brandão! Mas esse show ainda tinha gente. Em boa parte deles, ninguém vai. O artista canta pra quase ninguém. A prefeitura nem se preocupa em divulgar o evento. Esses shows vazios chamaram a atenção do influenciador Marcos Androcioli. Por que será que grandes artistas não estão conseguindo mais ter público nos seus shows? É o caso do show do Xande Avião, completamente vazio em Pernambuco. Tem noção? A primeira música minha que estourou pro Brasil é do Dorival Dantas, a Coração, e no decorrer dos anos ele ficou... A produtora do Xande Avião foi a segunda que mais recebeu dinheiro público nesse período, mais de meio bilhão. Resumindo, a região com os piores indicadores de renda, emprego, violência e dependência do Bolsa Família e que mais depende de dinheiro de outros estados, também está despejando uma fortuna em shows para ninguém assistir. Além de fazer estrada que leva de nada a lugar nenhum, agora o Brasil também faz shows para plateia nenhuma. Se você acha que isso precisa ser investigado, compartilhe esse vídeo. Eu sou Marina Helena, candidata a deputada federal por São Paulo. Tá aí, gente. Marina Helena, candidata a deputada federal por São Paulo. Ó, paulistanos, hein? Vamos lá, gente. Então quer dizer que estão pagando, né? As prefeituras estão pagando uma fortuna para bandas cantarem para ninguém. E aí, gente? Vocês acham que isso tem que ser investigado? Sim ou não? Ou seja, uma prefeitura jogando milhões em uma banda. Por exemplo, né, esse Natanzinho, que eu nem conheço muito, mas parece para aquelas bandas de lá, faz muito sucesso. Aí tá, o Wesley Safadão, Xande, aí, lá a prefeitura jorrando milhões e milhões e milhões nessas bandas. Aí eu fico pensando o seguinte, será que nesses municípios que eles estão jorrando milhões aí nessas bandas, será que tem... Como é que é? Será que tem muito hospital, né? Será que tem leito de UTI? Como é que será o tratamento de saúde nessas... Como é que será que é a educação? Tem escolas de ponta nesses municípios? Como será que é o saneamento básico, né? É digno de uma Suíça de primeiro mundo? Porque assim, se tá jorrando milhões em bandas de música, né? O município deve ser um primeiro mundo, né? A saúde, educação, infraestrutura, esgoto, deve estar tudo asfaltado, sabe aquele asfalto assim que parece um tapete?
né? Você precisa de uma UTI, tem lá 10, 15 à sua disposição. Eu imagino, porque se for o contrário, tem que ser investigado, sim, mas é assim, para ontem. Eu tinha que trazer isso aqui para vocês, gente, tá? Inclusive, eu queria saber aí, você que mora aí no seu município, tá tendo muito show vazio como esse aqui, ó. Abram os olhos, peçam investigações, vão atrás dos vereadores, vão atrás aí para, né? Os vereadores que tem que começar, né? Ministério Público tem que investigar, porque tem coisa errada. Impressionante, né, gente? Impressionante. E agora, gente, o checkmate que o Flávio Bolsonaro acabou de dar no Lula. Jogada de mestre, né? Flávio já avisou. Só vai participar de debate se o Lula aparecer. Afinal de contas, o Flávio Bolsonaro sabe. Vamos supor, de um lado vai Flávio Bolsonaro. Do outro vai Caiado, Romeu Zema, Renan Santos. Aí vai ficar os três lá batendo no Flávio Bolsonaro. Sendo que o Flávio Bolsonaro quer o Lula. Flávio Bolsonaro quer, degladiar com Lula. Então, se o Lula não vai, o que o Flávio Bolsonaro vai fazer ali? Sabendo que ele vai levar uma pancada atrás da outra, dos outros três. Tá aí, gente, já jogada de mestre do Flávio Bolsonaro. Essa aqui me surpreendeu, viu? Flávio Bolsonaro deve ir a apenas debates com presença de Lula, diz a equipe. Rogério Marinho, gente, que homem inteligente aquele. Meu Deus do céu. Quem sabe, se Deus quiser, nosso futuro presidente do Congresso e do Senado Federal. Rogério Marinho, que é um dos principais agentes da campanha do Lula, e o Flávio Bolsonaro alertando, olha, se Lula não for, Flávio Bolsonaro vai fazer o quê? Se o grande motivo do debate para o Flávio Bolsonaro é esfregar algumas coisas na cara do Lula. Se o Lula não estiver lá, não faz sentido. Quem que é o maior inimigo do Flávio Bolsonaro? É o Lula. Se o Lula não vai, o que o Flávio Bolsonaro vai fazer lá? Me surpreendeu isso aqui, gente, tá? Tá aqui. Flávio condiciona a participação em debates à presença de Lula. Ou seja, eu vou nos debates com uma condição. O Lula tem que estar lá. O Lula tem que estar lá, porque eu tenho muita coisa para jogar na cara dele. Aí, coisa boa. E agora, gente, Lula da Silva cometeu um crime gravíssimo e recebeu a pior decisão da justiça, gente, tá? E a gente já tinha alertado que isso poderia acontecer. TRE multa Lula por propaganda antecipada após pedido de votos para Marina Silva e Simone Tebet. Na maior cara lavada, o Lula pedindo voto para Simone Tebet e para Marina Silva. E a decisão da justiça saiu, foi a pior possível para o Lula, gente, tá? O presidente Lula da Silva foi condenado pela Justiça Eleitoral de São Paulo ao pagamento de multa de 15 mil por propaganda eleitoral antecipada. Ele cometeu um crime eleitoral e foi condenado pela Justiça Eleitoral. A decisão do TRE de São Paulo considerou que o petista fez um pedido explícito de votos para Marina Silva e Simone Tebet, pré-candidatas ao Senado por São Paulo, antes do início oficial da campanha. A manifestação ocorreu em 19 de maio, durante o lançamento do programa Move Aplicativos, na capital paulista. O evento foi transmitido pelos canais oficiais do governo federal e reuniu motociclistas e representantes do setor. Ao discursar, Lula afirmou que os participantes poderiam procurar ministros do governo para apresentar reivindicações. Em seguida, fez uma referência a Marina Silva e Simone Tebet. Não mexam com a Janja e nem com a Simone e a Marina. O que vocês podem fazer por elas um dia é dar voto para as duas. Um dia, afirmou Lula da Silva, que acabou de ser condenado pela justiça ao pagamento de 15 mil reais. Aqui, Lula saiu derrotado, hein? Lula saiu derrotado pelo TRE, pela Justiça de São Paulo. A resposta para aquela pergunta que todo eleitor de direita está tendo na cabecinha neste exato momento. Afinal de contas, Fabiana, o Alexandre de Moraes
pode mesmo deixar o Flávio Bolsonaro inelegível, pode caçar a chapa do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro pode ficar fora dessa eleição de 2026. Eu vou trazer aqui o vídeo do Dr. Jeffrey Checchini, o homem da lei, trazendo esta resposta para todos vocês. É o vídeo mais importante que você vai assistir nesse dia de hoje. Vejam só. Meus amigos, eu tô aqui no aeroporto voltando pro Brasil, vim nos Estados Unidos visitar meu irmão mais velho mora aqui, e tive que parar para falar sobre essa decisão absurda do Moraes, mais uma decisão absurda do Moraes, enxadrezando o Flávio Bolsonaro e o Jair Bolsonaro. Essa é uma realidade. Primeiro, ele está em um processo de execução de pena. Esse processo que o Moraes se manifestou é um processo de execução de pena do Jair Bolsonaro. Todo mundo sabe que é um absurdo o Moraes ser o juiz da execução. A execução de pena é primeiro grau e ele foi o juiz da ação penal, não podia ser o juiz da execução. Mas ele se manifestou em um processo da execução de pena, mas acabou fazendo juízo de valor de questão eleitoral. Olha só que absurdo o que o Moraes fez. Ele disse o seguinte: se o Jair Bolsonaro confessar que autorizou aquele vídeo da IA, Bolsonaro vai estar descumprindo uma decisão judicial e vai voltar para a prisão privativa de liberdade, vai perder o benefício da prisão domiciliar porque ele autorizou aquele vídeo de IA e teria quebrado uma ordem judicial. Se o Jair Bolsonaro não autorizou esse vídeo de IA, então o Flávio Bolsonaro estaria praticando um ilícito eleitoral e aí poderia acabar, inclusive, ficando inelegível. Gente, não poderia o Alexandre de Moraes, em um processo de execução de pena do Jair, falar do Flávio Bolsonaro e cogitar que o Flávio Bolsonaro está praticando um ilícito eleitoral. Primeiro que o STF não é o órgão jurisdicional correto para falar de questão eleitoral, seria o TSE. Segundo que é um processo de execução de pena, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E olha só, como pode o juiz, nesse caso, enxadrezar pessoas assim: ó, Jair, se você confessar, você volta preso. Se você negar, você torna teu filho inelegível. Já é um absurdo um juiz fazer um negócio desse. No máximo, ainda bem forçado, tá? O Alexandre de Moraes poderia intimar o Ministério Público para que o Ministério Público, se quiser, faça algo, mas não ele, o juiz, fazer um juízo de valor como fez. Ah, e tem mais, tá muito longe isso daqui de ser deepfake, como Alexandre de Moraes está acusando o Flávio Bolsonaro. Eu vou explicar para vocês também por que não é um ilícito eleitoral conhecido como deepfake. Essa decisão é toda errada, ela é nitidamente uma perseguição política, tá, gente? Mais uma. Ninguém aguenta mais essa ditadura da toga, a gente tem que arrumar essa justiça do Brasil e é esse o meu maior objetivo. Tô voltando pro nosso amado. Tá aí, gente. Então, juridicamente, segundo o Dr. Jeffrey Checchini, se ele seguir realmente a lei, ele não pode deixar Flávio Bolsonaro inelegível. Mas em se tratando de Alexandre de Moraes, ele vai seguir realmente a lei ou ele vai seguir a lei do Alexandre de Moraes? Coloquem aqui embaixo, gente, a opinião sincera e honesta aí de todos vocês. E agora, gente, eu tive acesso aqui a um vídeo, eu vim correndo trazer para vocês. O jornalista do Estadão, o Andreasa, simplesmente destruiu e detonou o ministro Alexandre de Moraes, mas sem dó e nem piedade. Jornalista, o Andreasa, Carlos Andreasa, do Estadão, denuncia Moraes e o PT. Criaram um tribunal eleitoral paralelo. Jornalista do Estadão fez acusação gravíssima contra o ministro Alexandre de Moraes, contra o PT, com o que o Moraes está fazendo. Vocês vão entender. Vejam só. E é o que está acontecendo. Esse caso do vídeo de inteligência artificial, que deve ser tratado de acordo com a legislação eleitoral, já foi tomado por Alexandre de Moraes e nós dizíamos aqui ontem e anteontem que isso aconteceria sob provocação. Estava dado que, com o senso de urgência que nunca lhe falta, Alexandre de Moraes, sob a gestão, é uma imposição, sobrepondo-se à Constituição da República, vigorando entre nós, em larguíssima medida, inclusive infiltrado nos pensamentos o direito xandônico, que Alexandre de Moraes viria para, a partir das suas cautelares, aquelas bárbaras aplicadas a Jair Bolsonaro, as cautelares da inexistência,
As cautelares do isolamento absoluto do preso. Cautelares de cumprimento impossível, que responsabilizam o indivíduo por atos de terceiros. Tudo aquilo de que já tratamos e voltaremos hoje a tratar. Que aquilo seria mobilizado, e é claro, o maledicente dirá numa dobradinha com o PT, né? Provoca, reage. A judicialização da matéria eleitoral circulou muito, repercutiu muito quando eu disse aqui que Alexandre de Moraes constituiria uma estrutura paralela de justiça eleitoral, um tribunal eleitoral paralelo, é o título do programa de hoje. Não é uma formalização, não é uma estrutura, quando digo isso, não é que vai ter um gabinete, uma sala, um grupo de pessoas constituindo um tribunal eleitoral paralelo para Alexandre de Moraes. É uma estrutura informal mesmo, de intervenção, de antecipação e de tomada de poder prerrogativo da justiça eleitoral. Nós aqui vamos nos deter hoje ao que diz a lei. O que diz a lei, o que é execução penal, o que é matéria eleitoral, o que diz a resolução 23.610 do Tribunal Superior Eleitoral. Tudo isso de modo a se contrapor inutilmente à imposição de um tribunal eleitoral paralelo por Alexandre de Moraes. Essa manifestação de ontem, que deu 48 horas para que Bolsonaro diga se autorizou o vídeo de inteligência artificial apresentado na convenção de Flávio, isso aqui é a geração de uma armadilha, de uma pegadinha. E aí, os Bolsonaro têm de fazer uma escolha. Ou Bolsonaro sabia do vídeo de inteligência artificial usado na convenção e, portanto, terá violado as cautelares absolutas. E, nesse caso, estará provavelmente submetido à perda da sua prisão domiciliar, voltando para o regime fechado, ou não sabia. E aí, Alexandre de Moraes, por outro lado, na decisão dele, já vai para a matéria eleitoral, uma decisão de natureza, de uma manifestação que tem a natureza da execução penal. Resumindo, gente, tá? Jornalista Andreasa do Estadão esculhambando, detonando e, num certo momento, humilhando, né? Alexandre de Moraes. Meu Deus do céu, gente, é surreal isso que o Alexandre de Moraes acabou de fazer, gente, tá? Eu fico imaginando os ministros de Suprema Corte de países, né, de outros países, vendo uma esculhambação, vendo essa patifaria que virou o judiciário, a justiça eleitoral aqui no Brasil, gente, tá? O próprio Andreasa, gente, se eu não me engano, há 2 ou 3 dias atrás eu postei, desse mesmo jornalista que eu postei um vídeo dele aqui há 2, 3 dias, dele afirmando, falou, gente, o Alexandre de Moraes vai dar um jeito de interferir no Tribunal Superior Eleitoral através do STF. O ministro Alexandre de Moraes está só esperando uma vírgula do Flávio Bolsonaro para dar um jeito de atropelar o Cássio Nunes Marques, de interferir no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Ele usou até a palavra interferência, né? Ele usou aquela palavra intervenção. Corrigindo aqui para vocês, ele utilizou a palavra intervenção, ou seja, intervenção descarada do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, descarada, segundo o jornalista Andreasa. E o jornalista Andreasa já tinha alertado há 3, 4 dias atrás. O ministro Moraes, o que nós conhecemos, ele vai dar um jeito de atropelar o Tribunal Superior Eleitoral lá do STF. E eu só consigo me lembrar, gente, tá, daquela treta entre o Gilmar Mendes e o Lula, né? O Lula começou a criticar os ministros da Suprema Corte envolvidos com escândalo master, olha e tal. O Lula queria meio que se afastar dos ministros da Suprema Corte. Isso estava no Jornal Globo e eu trouxe para vocês. E o que é que o ministro Gilmar Mendes disse para o Lula da Silva? Lula, não taque pedras, porque
nós poderemos atuar no Tribunal Superior Eleitoral. Você pode precisar da gente. E agora vem o Moraes tomando aqui essas decisões que pegou o Brasil, assim, deixou o Brasil inteiro chocado. Gente, tem gente da esquerda, tem juristas, inclusive no próximo vídeo, não vai ser nesse aqui, mas no próximo vídeo, eu vou trazer o maior jurista de esquerda detonando o ministro Alexandre de Moraes, o que ele acabou de fazer com o Bolsonaro e com o Flávio Bolsonaro. Não vou trazer nesse aqui porque não vai caber. O maior jurista de esquerda detonando o ministro Alexandre de Moraes por causa dessa decisão que o ministro Moraes tomou. 48 horas. Ou Bolsonaro volta para cadeia, ou Flávio Bolsonaro fica inelegível. É surreal. Surreal. O ministro, que não é um juiz eleitoral, ele não está no Tribunal Superior Eleitoral. Ele não é juiz eleitoral nesse exato momento. Ele é só o ministro da Suprema Corte do STF. E falta de aviso não foi, gente. Vários jornalistas, vários youtubers, vários juristas, vários, gente, tá? Muita gente já tinha alertado. O ministro Alexandre de Moraes vai dar um jeito de ajudar o Lula. O ministro Moraes está com muito medo, está se borrando de medo de Flávio Bolsonaro vencer essa eleição. Porque se Flávio Bolsonaro vencer essa eleição e se ele tiver maioria no Senado Federal, o Alexandre de Moraes sabe o que vai acontecer. Ele está tentando desesperadamente tirar o Flávio Bolsonaro do páreo e deixar assim, ó, praticamente WO pro Lula. É inacreditável, gente, tá? Inacreditável. E aí, gente, o que é que vocês acharam desse vídeo, das críticas e das denúncias e das acusações que o Carlos Andreasa do Estadão acabou de fazer contra Alexandre de Moraes? Foi um dos vídeos mais impactantes dele até hoje, porque aqui ele explicou por A mais B toda a covardia que estão fazendo com o Bolsonaro. Na verdade, toda a covardia que o Alexandre de Moraes está fazendo com o Bolsonaro e com o Flávio Bolsonaro. Que isso aqui, gente, foi uma covardia. Isso aqui é uma opinião minha, tá? Pra mim foi uma covardia. Tipo, tem que decidir, ou volta pra cadeia ou o seu filho vai ficar inelegível. É inacreditável isso aqui, gente, tá? É surreal.